Olá, meus fiotes, né? Assim que eu vos chamo carinhosamente. Espero que vocês estejam bem. Esses tempos pandêmicos têm mexido muito conosco, não é verdade? Eu espero que, com muita fé, nós possamos em breve nos encontrarmos presencialmente, para que nós possamos continuar essa nossa caminhada junto ao aprender jurídico, junto às dinâmicas do curso de Direito, para uma boa formação de vocês. Não que nós não estejamos nos empenhando e muito para que isso continue, para que isso não pare, pois nós não podemos esperar. O tempo não para, não é mesmo? E nós devemos continuar com as nossas atividades. Não se esqueçam de usar as máscaras de vocês, o álcool gel, hashtag fique em casa, hashtag estude na FCarp, a educação não pode parar, mas vamos lá, não é mesmo? A nossa aula de hoje, nós vamos destacar os princípios instrumentais de aplicabilidade dentro do ordenamento jurídico, dentro do sistema jurídico, como chama Norberto Bobbio na teoria do ordenamento jurídico, como ressalta o nosso Pierre Bourdieu, que nós estamos inseridos dentro de um hábitos ecológico e que esse hábitos existe dentro de um sistema esse que é normativo e que possui uma linguagem própria, uma linguagem específica. Dentro do direito, nós fazemos uso dessa linguagem o tempo todo, pois nós precisamos da linguagem falada ou escrita para nos manifestarmos diante dos problemas, das lides que podem surgir, dos nossos conflitos de interesse resistido. E tudo isso, essas formas de comunicação, é aquilo que nós chamamos de semiótica, de signos. Então, a linguagem, né, que nós utilizamos, seja ela falada ou escrita ou pelos sinais, é uma representação simbólica. Mas a representação simbólica do quê? É a representação simbólica de um sistema que permite a nós nos comunicarmos. É política, relação entre pessoas. Então, essa linguagem que nós utilizamos é uma representação simbólica de um sistema que permite a comunicação entre as pessoas, a relação política. O entendimento desse sistema, ele passa necessariamente pela interpretação destes símbolos que nós utilizamos, que podem ser os sinais, a escrita, o desenho, a fala. E a correta interpretação sempre vai depender da análise de uma série de fatores. No caso da linguagem escrita, principalmente, nós vamos ter que levar em consideração os fatores gramaticais, contextuais, históricos, como base, né? Além de vários outros. Por isso nós temos as disciplinas de língua portuguesa, de hermenêutica jurídica, temos as disciplinas de história do direito e direito romano, de teoria geral do direito, a introdução ao estudo do direito, de ciência política, pois são elas que vão dar a base para nós conseguirmos interpretar o sistema normativo que nós estamos inseridos. É a história, e com isso nós vamos desenvolver a nossa gramática de forma contextualizada, de acordo com a formação do nosso senso comum teórico dos juristas. Lembram do Luiz Alberto Vará? Daí, diante de tudo isso, vem a importância de interpretar ou da boa hermenêutica dentro do âmbito do direito, dentro do âmbito jurídico, que é a nossa área. Na interpretação dessa linguagem jurídica, nós, intérpretes, devemos ter como guia os princípios jurídicos que inspiraram o legislador. Qualquer interpretação que se fizer desprezando os princípios será uma interpretação equivocada, errônea. Então nós precisamos dos princípios. E como é que nós destacamos os princípios? De onde eles surgem? Qual é a origem? A origem dos princípios vem da análise de todo o ordenamento jurídico, Norberto Bobbio. Eu analiso o ordenamento jurídico e tiro a essência, eu resgato a essência que tem lá dentro da normatização, que tem dentro do ordenamento jurídico. Essa essência, os pontos mais importantes, é o que nós vamos denominar como princípio. E se numa interpretação legislativa, normativa, do ordenamento jurídico, nós não fizermos uso dos princípios, certamente
nós faremos uma interpretação equivocada. Por isso que nós podemos afirmar que um juiz pode sentenciar sem fazer base da lei, sem fazer uso da lei como base. O juiz pode sentenciar com base num princípio, sim, porque o princípio é a essência que está dentro do ordenamento jurídico, muitas vezes de forma implícita. Daí nós podemos dizer que não basta o sentido literal da lei, da norma. Por isso que é necessário nós buscarmos o espírito. O que levou o legislador a criar essa determinada lei, essa lei específica? Nós devemos sempre ter em mente o quê? Que os princípios não devem ser encarados apenas como elementos subjetivos ou que vão complementar quando houver omissão ou insuficiência de lei. É claro, né, que eles vão exercer um papel fundamental na solução destes problemas relativos à lacuna da lei, quando tiver analogia, por exemplo, mas não é somente isso. Nós precisamos do princípio para tudo dentro do nosso direito. A importância dos princípios, elas se revelam quando existe a necessidade de nós contornarmos uma antinomia eventualmente existente entre duas ou mais normas. Lembrando que o conflito de normas somente se revela quando o campo de aplicação das leis é o mesmo caso concreto. Diante disso, nós podemos destacar a importância da nossa função enquanto intérpretes da lei, enquanto intérpretes do direito, pois a interpretação terá a sua importância derivada dessa interdependência entre a norma jurídica e o contexto social, político, econômico, no qual e para o qual essa interpretação se destina, para o qual essa interpretação será aplicada, pelo fato em que ela será aplicada. Fato, valor, norma. Teoria tridimensional do direito, Miguel Reale. A ideia de sistema jurídico vai vir como suporte para a ideia de interpretação de outros fatores referentes à interveniência dos princípios informadores do ordenamento. Norberto Bobbio novamente. E vai ter como função a adequação da interpretação da ordem jurídica sobre qual se debruça o problema. Em razão disso, nós temos por inadmissível a realização da interpretação de uma norma jurídica que não esteja em conformidade com os seus princípios informadores. Toda norma jurídica tem princípios informadores. Toda norma jurídica tem princípios que sustentam, que são a sua base, o seu alicerce. Ou seja, direito civil tem, direito penal tem, processual civil tem, processual penal tem, ambiental tem, tributário tem, trabalhista, qualquer área vai ter os seus princípios norteadores, fundamentadores, para nos auxiliar na interpretação e para que tenhamos uma eficaz aplicabilidade da lei, do ordenamento jurídico dentro do caso em concreto. A linguagem jurídica é uma forma simbólica, então, de comunicação que está relacionada ao sistema jurídico. E para uma correta interpretação desse nosso sistema jurídico, cabe a nós, aos cientistas do direito, fazer uma análise do seu objeto, a estudo dos fatores principiológicos. E aí eu indico para vocês a leitura da obra Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila, onde ele vai descrever qual é a origem dos princípios, vai destacar os principais princípios constitucionais e vai trazer uma excelente base teórica para vocês. A interpretação, ela é uma operação mental com a finalidade de aprendermos o conteúdo semântico, linguístico do enunciado legislativo, daquilo que a lei está trazendo, pelo qual a norma jurídica vai se manifestar em sentido externo, não somente interno. Tanto no direito em âmbito interno, quanto no direito em âmbito externo, que nós denominamos direito internacional, que pode ser público ou privado, nós também faremos uso de princípios. E esses princípios é que vão sustentar
No direito internacional, por exemplo, o princípio que é o norteador de tudo é o princípio da boa-fé. Se não houver boa-fé entre os estados, dois ou mais estados, que estarão pactuando, realizando seus acordos internacionais, se não tiver uma boa análise interpretativa de princípios, nós não aplicamos o direito internacional. Isso acontece com todos os ramos do direito. Diante disso, eu peço para que vocês observem o texto que está disponibilizado para vocês lá no nosso ambiente virtual, né, na nossa plataforma AVA, sobre os princípios instrumentais de interpretação constitucional. Junto ao texto, no final, tem uma atividade proposta para vocês. Tem algumas perguntas relativas ao texto, e após tem algumas outras questões que eu gostaria que vocês respondessem com o conhecimento de vocês, sem que vocês fizessem pesquisa em qualquer lugar. O que vocês sabem sobre aqueles pontos que eu estou perguntando, para nós conseguirmos desenvolver uma melhor análise do texto constitucional, principalmente. Por isso que eu gostaria que vocês respondessem as últimas questões sem consulta, se possível, tá bom? Aguardo vocês no fórum mais tarde, onde também tem um questionamento para nós trabalharmos nesta nossa aula de hoje. Bons estudos a todos, excelentes interpretações hermenêuticas, um grande abraço, hashtag fique em casa, hashtag estude na FCarp, a educação não pode parar. Um beijo no coração de vocês, até logo mais, um beijão, tchau, tchau.